Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre Sermão da Montanha e aqui nós temos trabalhado no capítulo 6. Estamos no versículo 9. Estamos na oração dominical, ou também ela é muito mais conhecida como oração do Pai Nosso. Amém? Algo tremendo essa oração. Essa sim, as pessoas gostam de ficar repetindo ela como se fosse um mantra, né? Como se fosse uma forma de você combater alguma coisa. Não entendo assim, mas eu tenho certeza que realmente essa oração que o Senhor nos colocou é como se fosse um esboço, é como se fosse uma estrutura para todas as orações que vamos fazer. E não precisamos seguir essa regra incisa, né? Comum, mas ela vai nos dar os pontos cruciais. Amém? Se não me engano, são 9 pontos cruciais. Nós fazemos uma campanha, já fizemos algumas vezes, né? Não temos feito mais, chamada de A Casa de Milagre, a Oração do Pai Nosso. E aí nós vamos nas casas e durante 9 semanas nós falamos de cada ponto dessa oração e ali falamos dela e oramos e Deus opera muitos milagres nas casas. Vamos ler? Ela está do versículo 9 até o 15. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também, tampouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom, eu não vou correr de nada aqui, mas eu não tenho como dar explicações profundas. Vamos lá. Nós temos o primeiro ponto aqui dessa oração, no versículo 9, que o Senhor fala assim: Pai nosso que estás no céu. Primeiro, chamando Deus de Pai. Para você, essa oração pode ser muito comum, mas é a primeira vez que está sendo mencionado Deus como Pai. Então, isso não é comum. Eles tinham até meio receio de falar o nome de Deus. Mas agora está sendo chamado de Pai, de uma intimidade sim incrível. Mas, o que ele diz ao seu Pai em primeira instância? Tu és santo. Senhor, tu és santo. Teu nome é santo. Isso é louvor. Então nós temos que saber que louvar a Deus é mostrar que sabemos quem Ele é. Uma das formas de Deus ser louvado é sabermos quem Ele é e dizer a Ele: eu sei que tu és santo. Então o Senhor está passando uma imagem de que a primeira coisa que nós deveríamos fazer dentro de uma oração era louvar a Deus, louvar nosso Pai, dizer o quanto Ele é santo. Tu és santo, tu és santo. Oh, santidade do céu, majestade santa. Então, tá entendendo? Primeiro. Segundo, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então veja, a vontade de Deus já é feita no céu. Já existe uma população no céu. Já existe um histórico de fazer coisas no céu. Já existe uma vida no céu. Claro que só tem anjos lá. Agora tem um homem, esse homem é Jesus, e isso é uma garantia que nós vamos poder estar lá. Ok?
Então lá é feita a vontade, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade aqui na terra. Ela é feita no céu, mas nós queremos fazer. Dai-nos da tua vontade, fala sempre a tua vontade, coloca-nos sempre debaixo da tua vontade, leva-nos para a tua vontade. Entendeu? Estou fazendo aqui com base, como se eu estivesse orando, para você entender. A ideia não é você ficar falando essa frase: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, a ideia da oração é outra. Senhor, a tua vontade é feita lá no céu, mas ela vai ser feita aqui na minha família. Ainda preciso que um e outro venha, mas eles virão, porque a tua vontade será feita na minha família, na minha casa. Aleluia, nessa célula que eu lidero, será feita a tua vontade. Do jeito que é no céu, vai ser feito nessa célula. Ok, entendeu? Base de oração. Verso 11 fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ok, o pão nosso de cada dia aponta para o alimento, aponta para as necessidades, aponta também para a palavra santa, que também é alimento. O Senhor diz que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os homens do nosso país não têm tido muito problema, pelo menos muitos, né? Não que não haja, mas não tem tido muitos problemas com o pão da barriga. Mas o do céu, Deus, tá escasso dentro da barriga dos irmãos. Existem muitas pregações, existe muita gente de Deus falando. Mas parece que o pessoal quer realmente apenas umas dicas para prosperar, umas dicas para ir além. O que é mais além do que comer o pão do céu? Fala para mim. Mas é claro, você imagina que você vai obter na sua caminhada a presença de Deus para que Ele te ajude a viver melhor. E não é culpa de quem pensa isso, porque infelizmente muitas pessoas ensinam isso. Você vai encontrar o Senhor e aí você vai viver melhor. Eu nem duvido que isso é verdade, com certeza isso é verdade. Mas o próprio Senhor é a vida melhor. O próprio Jesus é a vida melhor. O próprio Jesus é o pão, sabe? Você está doente, está cansado, você está com qualquer problema. Ele é o pão na ceia, é o pão da cura. Meu Deus. E ali então ele nos ensina a buscar o pão diário, mas esse pão diário é um devocional, é muito acima de qualquer questão relacionada a alimentos. Verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: então quer dizer que eu só vou ser perdoado se eu perdoar? Porque eu tenho mágoa com algumas pessoas e eu não consigo perdoar. Deus não está me perdoando nesses dias. Vai ter hora que a gente vai ter que fazer uma comparação com a palavra de Deus, mas é tudo palavra de Deus, não é invenção de ninguém. De que algumas coisas que vai acontecer dentro dos evangelhos, elas ainda não podem ser concluídas por causa da cruz. Quando o Senhor já morrer ali na cruz, aí muitas coisas elas não vão ser necessariamente concluídas, elas vão ser elevadas. Tá? Então, o Senhor vai perdoar as nossas dívidas, porque o Senhor morreu na cruz para perdoar as nossas dívidas. Mas e essa questão de eu ter que perdoar os outros? Pois é, uma pessoa salva, que foi totalmente perdoada, vai perdoar também. E se não perdoar? Aí nós temos um exemplinho aqui no livro de Mateus muito bacana, a gente pode falar dele depois, né? Vai ser recolhido à prisão, vai ser jogado aos verdugos e vai ser disciplinado. Ok, vamos avançar, verso 13. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Essa palavra aqui, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém, tá em colchetes em todas as Bíblias. Por quê? Porque existe um consenso geral, de que essas palavras não foram narradas pelo Senhor. Elas foram auto-introduzidas por quem esteve escrevendo, no caso, Mateus. Bom, se isso é verdade ou não, a gente não sabe.
Mas são palavras poderosas, não tem nenhuma mentira aqui, porque do Senhor é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Isso é verdade. Mas se ela está aqui ou não é outra história. Porém, o verso 13 é que dá a base da oração. Qual é o verso 13? E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Dentro da oração do Pai Nosso, não existe a oração mais importante que a outra, o tempo mais importante que o outro. Mas o verso 13 você deve se considerar todos os dias. Todos os dias você tem que orar para não cair em tentação. Todos os dias. E você sabe, eu não estou falando que você é casado, você pode adulterar, que você pode roubar, você vai mentir. Não estou falando nem disso. As tentações são muitas, né? São tentações de você querer, como nós já vimos esses dias atrás, de você querer se aparecer com as esmolas, se aparecer com a oração, defraudar as viúvas, etc. Então há muitas tentações muito maiores do que você pensa. Às vezes a pessoa pensa que o pecado é só a questão carnal, mas não é. A questão moral, ela é terrível também. Porque ela está cheia de pecado e você pensa que está tudo bem. E as pessoas não te condenam. Mas só Deus sabe o tanto que você está sendo um corrupto. Caindo na tentação de se achar melhor que os outros. Caindo na tentação de poder esmagar os outros. Caindo na tentação de querer ser um líder que se impõe excessivamente aos outros. Caindo na tentação de achar que você é isso, que você é aquilo. Então, essa tem que ser uma grande base dentro das nossas orações, todas as vezes que orarmos. Falar, Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra da tentação. Me livra do homem mau. Me livra, Senhor, de acidentes. Me livra, Senhor, de crises. Me livra do meu carro bater. Me livra, Senhor, da fúria maligna. Me livra, Senhor, de tropeçar. Muito que fazer na oração do Pai Nosso, quando essa é a questão. Então não é para você ficar repetindo isso. Isso aqui são bases das quais você vai orar. E para completar aqui o verso 14 e 15, que é um pouco polêmico também. Portanto, se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoa. Enrolei tudo aqui. Verso 14 de novo. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Condicional. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tão pouco também, tão pouco. O que o Senhor quer dizer é o seguinte: você perdoou, você vai ser perdoado. Não perdoou, não vai ser perdoado. Ok. É um assunto que o Senhor já me trouxe luz, mas eu vou estudar muito mais, que eu quero avançar, que é esse Sermão da Montanha. Mas a questão aqui, ela envolve realmente muito essa questão dos judeus, porque nós temos uma linha, né, de perdão, né, que o Senhor nos ensina. Mas a questão de você perdoar e o Pai perdoar, você negar o perdão e o Pai também negar o perdão, ela vai muito com a questão das consequências do pecado, né? Porque não perdoar é pecado. E aí vai ter consequências. Você vai estar com um relacionamento quebrado com alguém. E ele diz, nós já vimos isso lá no capítulo 5, né? Que ele vai te entregar para o seu inimigo, para o oficial de justiça, e você vai ser levado para os verdugos, e ali haverá choro e ranger de dente. Não vimos não, isso aí é mais para frente. Não vimos lá, senão foi outro. Então, essa é uma questão de consequências, tá? Mas quem sabe, uma boa hora a gente vai aprender sobre isso. Mas se você tem problemas com alguém, mágoas com alguém e não consegue perdoar, o primeiro passo para você conseguir isso é falar com Deus. Falar, Senhor, eu tenho problema com essa pessoa, eu não consigo perdoar. Não consigo. Isso já é o primeiro passo para tudo dar certo. Porque o Senhor, o Espírito Santo, ele é tão poderoso para fazer essa condução e isso é o que ele mais deseja. Tá bem? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde,
que o Senhor te ilumine, que você possa ser uma pessoa de oração, que você possa ser uma pessoa que move a terra através do mover no céu, tocando os céus para mover a terra. Então nós tocamos o céu com a oração e nós movemos a terra com a resposta da oração. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã.